Olá, o tema dessa aula é a abordagem burocrática da administração. Max Weber, sociólogo alemão e professor das universidades de Friburgo e Heidelberg, ficou famoso em publicar a teoria das estruturas de autoridade. Uma vez que esta teoria, como vários outros livros, foram traduzidos para a língua inglesa, rapidamente todos os estudos de Max Weber tomaram a Europa e os Estados Unidos. Sua mais importante obra é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A contribuição de Max Weber para a área empresarial não se deu de forma direta. De fato, Max Weber estava preocupado em analisar, sob o ponto de vista sociológico, como que as formações sociais adquiriam direito e acesso tanto à propriedade privada e, em contrapartida, recebiam e obedeciam aos seus gestores. Iremos abordar agora as origens da teoria da burocracia. A teoria da burocracia surgiu no seio da administração a partir da época de 1940. E seus aspectos que favoreceram seu surgimento foram a fragilidade e a parcialidade tanto da corrente humanística da administração quanto da corrente científica e clássica, que não davam respostas adequadas e universais para os problemas empresariais. A bem da verdade, o que temos é que os elementos defendidos pela abordagem humanística eram extremos aos elementos defendidos pela teoria clássica da administração. E não havia, portanto, uma solução para a obtenção de maior grau de eficiência. Soma-se a esse fato a necessidade de um modelo de organização racional que pudesse contemplar todas as variáveis que agora surgiram no mundo empresarial, bem como que pudesse contemplar todo o comportamento dos membros envolvidos dentro das empresas. Além disso, temos a crescente complexidade e o crescente tamanho de todas as empresas. Ou seja, o mundo agora não era mais aquele mundo da época de Taylor e de Ford. As empresas tomaram um tamanho, uma proporção gigantesca e agora atuavam em vários mercados. Essa questão do tamanho e da complexidade das empresas passou a exigir a utilização de modelos organizacionais bem mais definidos. A isto, temos a seguinte frase: a indústria em grande escala depende da sua organização, da administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Isso significa dizer que várias pessoas dentro da empresa, sejam elas homens ou mulheres, irão ocupar vários postos de trabalho em várias áreas, em vários departamentos, em vários níveis hierárquicos, sendo que aqueles que forem mais qualificados, tais como os engenheiros ou mesmo os sociólogos, deverão ocupar os mais altos cargos na pirâmide hierárquica. E os operários ou os trabalhadores que realizam tarefas mais simples deverão estar no nível operacional. Outro fato foi o ressurgimento da sociologia da burocracia. A ideia de Weber foi lançada inicialmente somente para a análise das sociedades. Ela passa a ser utilizada na década de 40 para a ciência da administração a partir do momento em que consegue-se antever que, mediante o recebimento de salários, de incentivos econômicos, os funcionários passariam a se comportar de uma forma pré-estabelecida. Esse tipo de comportamento planejado pela empresa fazia com que nenhum tipo de emoção pudesse interferir diretamente nas atividades de trabalho. Ou seja, foi a partir desse momento que os gestores passaram a utilizar com maior intensidade todas as características que uma burocracia traz e, portanto, inaugurou-se o período da teoria da burocracia na administração. Veremos agora as origens da burocracia. A burocracia é tida como um modelo altamente racional, ou seja, um modelo onde há uma adequação dos meios aos fins pretendidos. E, com isso, encontra-se a busca de grande parte da eficiência empresarial. Contudo, a burocracia, enquanto um fenômeno social, remonta a muito tempo, desde a Roma e Grécia antigas, onde os senadores e os legisladores já de fato normalizavam a vida dos cidadãos, passando pelo Renascimento até chegarmos nos dias de hoje.
O conceito de burocracia, salienta Weber, adquiriu esse contorno que hoje temos desde aquela época do Renascimento. Contudo, o que vamos verificar é que há uma distorção entre a análise de Weber e a análise marxista. Se por um lado Marx defendia que o crescimento da produção era dado pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo desenvolvimento da propriedade privada, Weber apresentava que este desenvolvimento só aconteceria mediante o conjunto de algumas normas sociais amplamente aceitas que possuíam um forte cunho moral. Foi através deste embate entre Marx e Weber que conseguimos perceber que a racionalidade burocrática se estabeleceu não somente nas sociedades, como também foi absorvida por todas as empresas. Estas passaram a utilizar frequentemente da burocracia para normatizar as suas ações, para regular os seus processos e para regulamentar a ação que desenvolviam em relação aos elementos externos da empresa. Weber acreditava que esse conjunto de normas sociais e morais delineavam o que ele chamou de ética protestante. Esta ética protestante é que fez e faz, até hoje, com que as empresas se desenvolvam, que haja poupança e que não haja desperdício e nem dispêndio com gastos excessivos. É através desta ética protestante que conseguimos ver o desenvolvimento de várias nações, segundo atestava Weber. O desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da burocracia e o desenvolvimento da ciência foram os pilares do que de fato podemos falar que hoje temos uma organização completamente eficiente. Seja do lado de fora da empresa ou do lado de dentro da empresa, todos esses elementos trazem à tona a ideia de que o desperdício, a ineficiência e a ineficácia devem ser evitados a todo custo dentro de uma empresa. E a partir desse momento é que a burocracia passa a ser utilizada com bastante frequência. A proposta de Weber e a absorção da racionalidade burocrática por parte das empresas fez surgir a ideia de que todos os elementos e todos os recursos que uma empresa possui devem ser utilizados na sua mais perfeita ordem para que possam oferecer os objetivos que a empresa pretende. Assim como Taylor, a ideia de Weber era de encontrar uma eficiência dentro da sociedade. E dos teóricos que defendiam essa hipótese, levaram esta pretensa racionalidade para dentro de suas firmas. O que passou a acontecer, portanto, foi que todos os processos começam a ficar regulamentados. Há uma obediência cega a tudo aquilo que acontece dentro da empresa. A normalização trouxe eficiência porque consegue regrar e consegue processar todos os elementos e recursos que ali estão de uma forma absolutamente racional, evitando qualquer tipo de desperdício e evitando qualquer perda de tempo. Weber utilizava do termo de burocratização de uma forma extremamente genérica, fazendo com que várias sociedades pudessem, de fato, serem burocráticas. A ideia inicial de Weber é que a obediência ocorria dentro de uma sociedade mediante a disposição da autoridade que ali dentro existia. Autoridade racional, legal ou burocrática. A ideia de Weber é que as sociedades deveriam obedecer de uma forma legítima a algum tipo de autoridade. O que vamos verificar é que o conceito de autoridade é justamente esse. A pessoa possui autoridade a partir do momento em que tem alguém que a obedece. A autoridade envolve a obediência e não necessariamente o poder. Para Weber, existiam, dentro da sua análise sociológica, 3 tipos de autoridade: a autoridade carismática, a autoridade tradicional e a autoridade racional legal, também chamada de burocrática. A autoridade racional legal possuía um caráter eminentemente legítimo, pois baseava-se em regras e em regulamentos. Regras e regulamentos esses que eram obedecidos por vários motivos, dentre os quais podemos citar: obedece-se a uma regra pela fé que ela envolve, ou seja, obedece-se uma regra por acreditar que ela é e deverá ser aplicada para todas as pessoas,
independentemente de credo, raça, cor, posição social que ocupe. Obedece-se a uma regra pelo medo que ela impõe. Toda regra faz com que uma pessoa sinta medo, ou seja, há uma punição atrás da regra. É esta punição que faz com que a pessoa tema e a obedeça. O terceiro motivo pelo qual as pessoas seguem as regras é pelo caráter de eficiência que elas possuem. Uma regra só é capaz de modificar todo um processo, é capaz de regulamentar toda uma ação, enfim, é capaz de fazer com que as pessoas sigam essa regra, acreditando que ela levará ao objetivo atingido, sendo que, é claro, esse objetivo envolve a eficiência. Weber e seus seguidores identificam como os fatores primordiais para o surgimento da burocracia: desenvolvimento de uma economia monetária. Em linhas gerais, vamos perceber que a utilização de moeda é um ato extremamente racional, pois possibilita para quem a possui poder e centralização no processo decisório. Um outro motivo é o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas. A gestão agora tem uma outra conotação. Precisamos planejar, organizar, liderar e controlar todos os recursos dentro de uma empresa, e estes agora adquirem um caráter extremamente vultuoso, pois são vários os recursos, vários os mercados que carecem de planejamento e de administração. Temos também a questão da superioridade técnica, pois a burocracia, tal como hoje é encarada, pressupõe a utilização de um especialista, ou seja, aquele profissional altamente qualificado para desenvolver regras absolutamente legítimas dentro de um processo. E, finalmente, a questão do desenvolvimento tecnológico. Sem a tecnologia, não teríamos o mundo como hoje ele é delineado. O que vemos é que as grandes corporações absorveram as pequenas corporações. A produção passou a ser em massa, em grande escala, e os mercados se expandiram enormemente. Dado esse aspecto, vamos verificar que as grandes corporações precisam realizar planejamentos e difundir instrumentos de controle de todas as suas ações. E é através desse modelo que a burocracia encontrou um solo extremamente fértil para o seu desenvolvimento. O que veremos a seguir são as características da burocracia, segundo Weber. A ideia que temos hoje de que burocracia é um excesso de papelório, de que é aquele local onde que as pessoas trabalham apegadas aos regulamentos e às normas, de fato não existe. Algum leigo acreditou que isso poderia ser a característica primordial e talvez inclusive a definição de burocracia, mas ele errou. Segundo Weber, as características que delineiam a burocracia são características que conseguem imprimir um grau de eficiência nunca antes visto a todas as empresas. Dentre essas características, podemos citar o caráter legal das normas e de regulamentos. Ou seja, as normas e os regulamentos dentro de uma empresa precisam ser extremamente legitimados. Todas as pessoas precisam ter fé, precisam saber que são regras que fornecem eficiência e precisam também ter medo dessas regras, para que possam obedecê-las. Uma outra característica diz respeito ao caráter formal das comunicações. A burocracia é, portanto, aquele local onde as comunicações são previstas, anotadas, inclusive provendo aqueles de documentação e de comprovação do que foi dito. Uma terceira característica diz respeito ao caráter racional da burocracia e à sua divisão de trabalho. Divide-se o trabalho dentro de uma empresa ou mesmo dentro de uma sociedade, pensando na adequação deste trabalho ao objetivo da empresa. Não há divisão de trabalho, não há fracionamento de tarefa, não há regulamentação de atividade que não siga o caráter racional desta divisão. Pois é através de uma divisão que foi pensada, que foi planejada, é que poderemos encontrar de fato o objetivo pretendido. A impessoalidade nas relações de trabalho também é uma outra forte característica das organizações burocráticas. Dentro das empresas, não interessa quem é a pessoa, interessa sim o cargo que ela ocupa. E isso faz com que todas as relações sejam absolutamente frias e que simplesmente nos dirijamos às outras pessoas sabendo qual é o cargo que ela possui, sem a preocupação sobre o que ela sente.
Uma outra característica diz respeito à hierarquia de autoridade, ou seja, a partir do momento em que temos algumas pessoas que obedecem às outras, temos aí uma hierarquia estabelecida. Dentro das corporações, o que vamos verificar é que essa hierarquia segue o princípio da autoridade, ou seja, quem ocupa o mais alto posto hierárquico é aquele também que possui a maior autoridade dentro de uma empresa. Sem desmerecer todas as características anteriormente apresentadas, temos também uma muito importante, que seria a de estandartização das rotinas e dos procedimentos. Ora, a burocracia, por ter normalizado e regulamentado todos os processos dentro da empresa, consegue fornecer um grau de eficiência a todos eles. É através dessa estandartização, ou seja, da padronização, que começam a ser elaboradas as regras. Soma-se a este fato a questão da competência técnica e da meritocracia. As burocracias são locais onde quem ocupa o seu cargo são os especialistas naquele assunto e não necessariamente haja um apadrinhamento, um nepotismo. A pessoa que trabalha dentro de uma empresa sabe daquela tarefa. Pode até não ser a melhor pessoa para trabalhar, mas é a pessoa que tem a maior competência técnica para geri-la. A especialização na administração também é uma característica marcante da burocracia, pois foi através da burocracia que surgiram os primeiros cursos de administração. Nesse momento temos uma clara separação entre propriedade e gestão, ou seja, até então os proprietários ou os acionistas das empresas é que detinham um poder de mando dentro dessas firmas. Com a burocracia, surge a figura do administrador profissional, ou seja, aquele administrador que é pago para realizar a gestão, enquanto o proprietário dos meios de produção não precisava mais gerir a empresa. Finalmente, temos como característica primordial a profissionalização dos participantes de uma empresa. O burocrata é tido como um profissional que é um especialista, é um assalariado e é ocupante de um cargo. Ou seja, não me interessa o nome dessa pessoa. O que interessa é saber que essa pessoa tem atividades que foram previstas e que deverá realizar mediante um comportamento pré-estabelecido através de seu salário. Finalmente, temos como a última característica a completa previsibilidade de funcionamento, ou seja, uma vez que todas as normas já foram oferecidas e uma vez que elas regulamentaram todos os processos empresariais e administrativos, sabe-se qual o ponto em que quer chegar e como se espera chegar até ele. Independentemente de todas as características que foram fornecidas pela burocracia, Max Weber e todos os seus seguidores acreditam que ela deverá e poderá ser utilizada em todas as empresas porque oferecem vantagens que nenhum outro modelo administrativo conseguiu oferecer. Inclusive, é por este motivo que desde a época em que Weber estudava a burocracia e a autoridade dentro das sociedades, que ele já falava que a burocracia é o sistema de controle do futuro. Dentre todas as vantagens da burocracia, podemos inicialmente citar a racionalidade, ou seja, a racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização. Outra vantagem seria a precisão, tanto no que diz respeito às tarefas quanto no que diz respeito aos cargos, uma vez que sabe-se o que cada um deve fazer dentro de uma empresa. A rapidez também apresenta-se como uma terceira vantagem da adoção do modelo burocrático, pois sabe-se quais as decisões que são tomadas e sabe em quais circunstâncias elas devem ser tomadas. Uma outra vantagem diz respeito à univocidade de interpretação, ou seja, as mensagens dentro de uma burocracia são diretas, saem do emissor e vão para o receptor da forma com que se espera. Não existem ruídos e não existem atropelos ou obstáculos no meio desse caminho. Uma outra vantagem diz respeito à uniformidade de rotinas. Uma vez que tudo é pré-estabelecido e, portanto, tudo previsível, não há por que modificar o processo e, portanto, ele se mantém uniforme e todas as decisões serão tomadas sob essa circunstância. Temos ainda a questão relacionada à continuidade da organização, isto é, quando alguém sai da empresa, esta já sabe o que deve fazer com o novo candidato.
E este, inclusive, começa já a desenvolver as suas ações tendo um treinamento e um processo de seleção extremamente burocratizado, ou seja, extremamente normatizado. A redução do atrito existente dentro da empresa também pode ser uma vantagem da burocracia. Não existem mais arestas a serem aparadas entre os trabalhadores. Cada um sabe de seu dever e cada um sabe o que deve fazer e, portanto, ninguém influencia no trabalho de outro. Outra vantagem também seria a questão relacionada à constância, ou seja, todas as decisões devem ser sempre tomadas nas mesmas circunstâncias, sem colocar nenhum elemento novo nesse processo. Uma outra vantagem diz respeito à subordinação. Os mais novos obedecem aos mais velhos. Os que ocupam postos hierárquicos mais baixos obedecem àqueles que estão em postos hierárquicos mais altos. E é dessa forma que um esquema de autoridade consegue ser estabelecido dentro de uma empresa. Uma outra vantagem diz respeito à confiabilidade. Uma vez que todos sabem o que deve fazer e que todos sabem como deve fazer, os processos se tornam altamente confiáveis. Para além da padronização, há uma confiança nesses elementos que compõem uma empresa, pois todos de fato estão ali por serem legítimos e para serem obedecidos. Uma última vantagem que podemos apresentar são os benefícios para as pessoas que ocupam as burocracias. Os burocratas são pessoas que não gostam de mudanças, são pessoas que não conseguem viver sabendo que pode acontecer alguma coisa diferente na sua atividade e, portanto, se apegam a essas normas e a esses regulamentos. São pessoas que, inclusive, conseguem passar para frente essas normas e esses regulamentos. Eles conseguem mostrar que a empresa tem alguns processos que são padronizados, conseguem apresentar esses processos de uma forma legítima, com alto grau de lisura, inclusive atravessando toda a empresa e mostrando que todos os elementos que compõem essa empresa devem seguir este processo. Contudo, o que podemos perceber no decorrer da história da burocracia é que, dada a quantidade de vantagens que ela fornece para as empresas, elas passaram a ser utilizadas com muita intensidade e bastante frequência por todos os gestores. A utilização excessiva ou mesmo a utilização escassa de ações burocráticas ocasiona consequências imprevistas. Estas consequências imprevistas são denominadas de disfunções do modelo burocrático de gestão. Essas disfunções foram apresentadas inicialmente por Robert Merton, mas vários são os autores que falam de processos que teriam tudo para alcançar a eficiência e só não alcançaram porque, de um lado, excederam em seu caráter burocrático ou escassearam em seu caráter burocrático. Dentre essas disfunções, podemos falar da internalização das regras e o exagerado apego aos regulamentos. Porque as regras e os regulamentos fornecem uma certa constância e porque, de fato, fornecem uma tranquilidade à ação que vai ser desenvolvida, as pessoas, de fato, se apegam às normas e fazem com que elas não se modifiquem jamais. As pessoas não querem grandes mudanças, elas querem tranquilidade e um largo horizonte para poderem desenvolver as suas ações. Uma outra disfunção a ser apresentada é o excesso de formalismo e de papelório, inclusive bem característico das burocracias. Isso significa dizer que, como em toda burocracia, tudo deve ser documentado e direcionado para a pessoa de interesse, há um excesso de papéis, há um formato de comunicação absolutamente formal e bem planejado. Uma outra disfunção diz respeito à questão da resistência às mudanças. O burocrata é aquela pessoa que não gosta de transformações, não gosta de que nada na sua atividade seja alterado. Ele, portanto, resiste e evita qualquer tipo de mudança, mesmo que essa traga ou imprima um maior grau de eficiência à sua tarefa. Uma outra disfunção diz respeito à despersonalização do relacionamento. A burocracia, ao excesso, faz com que ninguém conheça ninguém, que os relacionamentos se esfriem basicamente em todos os aspectos produtivos e aspectos administrativos. O que veremos é que ninguém se importa mais com ninguém dentro de uma burocracia. Mais do que não saber meramente o nome de uma pessoa, não é considerada a sua importância dentro daquele processo.
Uma outra disfunção é a categorização como base do processo decisorial. Uma vez que a burocracia supõe que todas as decisões devam ser tomadas independentemente das circunstâncias, o que temos são decisões pré-formatadas, já pré-estabelecidas, independentemente das situações em que a empresa se encontra. Temos também como disfunção a superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Não há nenhum tipo de questionamento que é feito no sentido de alterar, de modificar os processos que são estabelecidos pelos funcionários, mesmo que esses processos possam trazer maior eficiência ao resultado da tarefa e melhorar, portanto, o seu desempenho. Uma outra disfunção diz respeito à exibição dos sinais de autoridade, ou seja, em burocracias que acontecem disfunções, o que veremos é que aqueles que detêm a maior autoridade também irão possuir espaços maiores para utilizar do seu poder. São os grandes burocratas que possuem carros particulares, salas maiores, banheiros exclusivos e, portanto, todos esses sinais mostram que a burocracia está em excesso. Uma última disfunção diz respeito à dificuldade no atendimento aos clientes e aos conflitos com o público de uma forma geral. Uma vez que o burocrata tem que ficar atento a todas as regras e a todos os regulamentos para exercer as suas atividades e fazê-las com o devido dever, o que vamos verificar é que há um esquecimento das ações relacionadas aos clientes e com o público de uma forma geral. Esse tipo de disfunção é talvez o mais característico de uma burocracia. As pessoas querem evitar ao máximo as burocracias, mas ao mesmo tempo reiteram todos os seus princípios, absorvem e não querem modificar as regras, seja inclusive para atender os clientes. O que vamos considerar a partir de agora é que as burocracias começam a ser taxadas como disfuncionais a partir do momento em que não conseguem apresentar o resultado esperado. E nesse caso, vamos verificar que as burocracias não consideraram a organização informal que nasce natural e espontaneamente dentro de seus processos, bem como também não considera a variabilidade do comportamento das pessoas que fazem parte das burocracias. Sem contemplar de um lado a motivação e de outro o comportamento das pessoas, iremos entender que a burocracia começa a não dar muito certo, não consegue fornecer o grau de eficiência para o qual se propôs. E é dessa forma que os modelos burocráticos começam a ser abandonados e passam a ser utilizados outros modelos. Dito dessa forma, o que vamos compreender é que o mundo assiste hoje a um grande surto de burocracia, tentando encontrar o clima e o ponto ideal entre as regras e os regulamentos. Contudo, o modelo descrito por Weber de burocracia é extremamente ideal e, por ser ideal, quase nunca poderá se tornar real. Dentro do quadro de empresas centenárias, iremos ver hoje a empresa Gerdau, uma empresa que, obviamente, passou por processos de burocratização e que até hoje vive com alguns regulamentos e algumas normatizações. Esta empresa, inclusive, conseguiu alcançar um patamar de sucesso jamais visto anteriormente. Há mais de 100 anos, o imigrante alemão João Gerdau instalou no Brasil uma pequena fábrica de pregos. A empresa cresceu e hoje é uma das produtoras de aço que mais cresce no mundo. O Grupo Gerdau conta com um terminal portuário no Espírito Santo e com uma das mais importantes siderúrgicas do país, com capacidade para produzir 3 milhões de toneladas de aço líquido por ano. Com metade de sua produção voltada para o exterior, a Gerdau também comprou empresas no Uruguai e Argentina. Vamos agora às dicas de estudo dessa aula. A dica de estudo para essa aula é a leitura do livro Fundamentos da Administração, de Harold Kuntz e Cyril O'Donnell, da editora Pioneira.